pessoal, sejam bem-vindos a Denarius Capital. Aqui quem fala com vocês é o Alex Braga e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso conjunto de indicadores. Começando aqui pelo nosso primeiro indicador, que é o Important Vol. Esse indicador a gente trabalha com a parte da análise de volume financeiro junto com as agressões e o fluxo de mercado focado em institucional. Então a nossa visão nesse indicador é sempre buscar observar a diferença entre os compradores e os vendedores em seus níveis de força dentro de uma barra isolada, ok? A gente sempre utiliza o contexto para trabalhar, mas esse indicador basicamente ele vai dar para a gente aqui o que acontece de uma a uma barra no gráfico. Seja qual for o time frame, a gente vai ter aqui o volume comprador, o volume vendedor, vamos ter as agressões e saldos de compra e de venda, RLP, diretos e o volume geral, tá? Então as cores deles são bem tranquilas da gente observar. A parte em cinza aqui está incluindo diretos, o volume geral. A parte aqui em verde significa a quantidade de compra, a parte em marrom a quantidade de venda, a parte em vermelho é o saldo de venda em relação aos comprados e a parte aqui em azul é a parte do saldo de compra em relação aos vendidos, ok? Então a gente observa todo esse contexto, tá? Focado sempre institucional. A gente existe algumas regras de como a gente trabalha com isso e a gente vai utilizar uma leitura de contexto alinhada com o indicador para a tomada de decisão. O nosso segundo indicador é o nosso Flow Wave. Tá? Esse indicador é um indicador mais elaborado, ele está focado mais a gente fazer uma análise de contexto para uma questão de um movimento um pouco mais longo. Então a gente está observando aqui como o fluxo institucional está acontecendo dentro de um conjunto de barras, de um algoritmo que faz toda a filtragem buscando o tempo inteiro o foco em cima do institucional. Então, dentro desse indicador, o que a gente consegue perceber são as formações das ondas de impulso de compra ou de venda dentro do alinhamento de cada institucional que está trabalhando no mercado. Então a gente busca encontrar o alinhamento entre eles para que a gente possa, juntamente com eles, surfar cada uma das ondas de compra ou de venda do mercado. Tá? Ele é bem simples de leitura também. Ele trabalha com a formação de ondas, parecido com algum indicador que vocês já conhecem em relação à plotagem, tá? Que é o Waze Wave, se parece com ele, mas não tem nada a ver o algoritmo desse indicador com o Waze Wave. A única coisa parecida é a maneira de plotar, porque seja qual for o indicador cumulativo, a forma de plotagem sempre será igual ao do Waze Wave, mas a fórmula interna do indicador não tem absolutamente nada a ver com o Waze Wave, ok? Então dentro dele aqui a gente tem ondas de compra, que são as ondas em azuis, e as ondas de venda, que são as ondas em vermelho, tá? Além disso, temos aqui algumas médias, ok? São duas médias de fluxo aqui dentro também, que elas estão analisando o poder e a força desse fluxo, né? A consistência dele dentro do contexto. Então, se a onda ela está vermelha e a gente tem esse fluxo, né, direcional mais vendedor com o indicador virado para cima com a linha mais forte vermelha, isso indica para a gente uma forte presença vendedora, tá? Isso continua até que a gente começa a ter uma onda de compra aqui nesse finalzinho, né? E o mercado faz uma pequena puxada ali. A gente tem aqui uma leitura de contexto também nesse dia em específico, né, para poder saber sobre essa questão do tamanho dessa onda, que tem o esforço versus resultado, a gente também trabalha com isso, mas basicamente a maneira de leitura dele é essa, tá? É a gente observar como é que as médias estão trabalhando junto com a formação das ondas do indicador, para que a gente possa ter aí, né, o tamanho de uma onda de compra ou de uma onda de venda consistente ou não dentro do mercado e a gente conseguir prever um pouquinho aí da possível direção dele dentro de um movimento. O nosso terceiro indicador é o nosso Denarius Wave Delta, tá? A gente trabalha com o delta de fluxo dele aqui, também focado para o institucional. Esse indicador ele está voltado para um fluxo um pouco mais rápido, então ele vai pegar muito fluxo de robôs, de HFTs. E aqui a gente consegue observar como é que as ondas estão se formando, né? E qual a velocidade dela em relação ao tempo quando essa onda começa a ser formada ali. A gente percebe que as agressões estão sendo fortes nesse movimento e existe uma ausência compradora aqui. O comprador de fato tenta fazer alguma coisa nesse momento, mas note que em nenhum momento a gente consegue romper o fluxo vendedor.
ele continua sendo maior aqui no dia, tá? Logo em seguida vem um fluxo de stops e aí de novo o comprador tenta, mas ele não consegue superar a onda. Mais uma vez o comprador tenta, não consegue superar a onda e tenta, não superar a onda, tá? O único momento onde ele conseguiu superar uma onda de venda foi esse momento aqui. Fez uma pequena puxadinha ali, né, para poder tentar acelerar um pouco o mercado, mas basicamente o mercado continuou lateral ali, até que o vendedor retomou mais uma vez e fez um movimento para baixo. Mas basicamente esse aqui a gente vai conseguir enxergar o fluxo um pouco mais rápido, né, que é o fluxo que acontece um pouquinho antes do Wave Delta anterior. Por quê? Porque ele está focado um pouco mais na parte de robôs HFTs. Lembrando que não existe nenhum tipo de atraso nesses indicadores, tá? Eles trabalham com milissegundo, então uma vez que a barra está fechada, fechou, acabou, ele não vai repintar, ele não vai voltar para trás e vai continuar sendo exatamente o que ele está aparecendo aqui. Nosso quarto indicador aqui é o Denarius Order Flow Master. Tá? Esse indicador também trabalha com a parte de fluxo institucional. A gente consegue analisar aqui um conjunto de barras também com outro algoritmo para que a gente possa enxergar como é que vai surgir o efeito institucional dentro das agressões de mercado. Então, o nosso foco desse indicador é exatamente pegar os estouros, as explosões, os inícios de movimento principalmente e as absorções. A coloração dele aqui é bem simples também. Basicamente a gente trabalha aqui com a cor verde, que é a cor de compra, tá? A cor marrom, que é a cor de venda, e os saldos que vão trabalhar aqui com as cores azuis e vermelho, tá? Quem ganha a briga dentro desse indicador é muito mais simples de leitura, que é o seguinte: se por acaso essa cabeça do indicador aqui estiver marrom, significa que o vendedor foi o vencedor nessa briga. Se a cabeça dessa barra estiver verde, significa que o comprador foi o vencedor dessa briga, tá? Obviamente, todo indicador é ferramenta operacional e a gente utiliza dentro de um contexto. O que a gente observa aqui é que, desde que o mercado abriu, a gente tem o indicador trabalhando com a parte vendida, né, ele sempre sendo superior aos comprados. O único momento que o comprador aparece é nessa região aqui. E mesmo assim ele não tem força suficiente para chegar o mercado para cima. Logo em seguida vem um fluxo ainda maior de vendidos e depois mais uma vez os vendidos acabam ampliando o seu fluxo aí, estourando, né, os stops de alguns comprados. Eles aparecem tentando fazer uma absorção, mas não conseguem fazer nada diferente de simplesmente deixar o preço passar depois de uma força vendedora. Então a gente consegue perceber que o Order Flow Master estava o tempo inteiro virado para venda nesse dia e o mercado acabou caindo o tempo inteiro. Tá? A gente não teve aqui um dia comprador baseado no Order Flow Master. Vamos para o nosso outro indicador. A gente falou de fluxo o tempo inteiro, né? Agora vamos falar um pouquinho de preço, ok? O institucional e HFT Zone, ele vai trabalhar aqui com a parte de preços institucionais e o preço que os HFTs trabalham, tá? Existem zonas dentro do gráfico no qual tanto os institucionais como os robôs têm total intenção de operação. E aí, dentro de um contexto, né, dentro das condições de mercado, a gente consegue ter os pontos de suporte e resistência sempre à frente da maioria. Por quê? Porque a partir do primeiro tick de mercado, a gente tem a plotagem do início das zonas. Tá? Uma vez que o mercado abriu neste ponto aqui, você já tinha que o seu ponto de resistência estava aqui na zona amarela, o ponto de suporte estaria aqui na zona lilás e os demais suportes estariam abaixo, até a última zona. Então, passando para vocês aqui como é que ele trabalha em relação às zonas, a zona amarela é a zona principal, a zona lilás é a zona de HFTs, a zona azul de linhas dobradas é a zona de retração, a linha verde aqui abaixo, que é a linha simples, ela é de limite de retração, ou seja, se o mercado passar da retração, o máximo que ele pode ir até o limite de retração antes de se tornar um impulso. Uma vez que a gente começa a trabalhar abaixo da zona de impulso, a gente vai ter aí a zona de zeragem institucional, que é onde eles começam a realizar a posição ou estopar posição. Tá? E logo em seguida temos aqui uma zona de defesa de mercado, que vai ser uma zona de defesa institucional. Eles costumam defender nesse ponto, porque quanto mais o mercado anda, maior é o risco. E aí eles querem evitar o máximo possível que o mercado entre, né, dentro de uma região no qual ele fique aí trabalhando de uma maneira totalmente errática, ok? E a nossa última zona, que é a zona branca,
Essa aqui é literalmente a última zona de mercado. A gente costuma não trabalhar nem comprado e nem vendido abaixo dela, porque uma vez que essa zona é rompida, o mercado ele fica de maneira inconsciente e irracional. Ele vai fazer movimentos mais erráticos, a volatilidade vai subir de maneira muito considerável, às vezes extrema, o que vai aumentar o risco de mercado e vai fazer com que você se exponha em pontos que não sejam interessantes. A partir desse ponto aqui a gente não consegue mais ter pontos de suporte e resistência que sejam coerentes e consistentes. O mercado tende ou a estourar uma tendência muito absurda e seguir um movimento muito forte, ou fazer uma lateralização, né, ainda dentro de um contexto da direção de mercado principal, nesse caso era um dia de venda, mas de forma muito errática. Ele fica muito lateral, rompendo o topinho, o fundinho e volta o tempo inteiro na sua cara e você vai acabar se quebrando dentro de um range desse aqui. Já que você não faz a mínima ideia de quando é que esse range será estourado e quando é que ele vai começar a tomar uma direção aí um pouco mais forte. Então às vezes você pode falar, não, eu poderia estar o tempo inteiro comprando nessa região e vendendo nessa região, mas em algum momento essa região vai ser estourada para cima ou para baixo e você acaba ficando em más lençóis aí se estiver fazendo algum tipo de trade de giro, por exemplo, numa região como essa, caso você não esteja utilizando o stop, ok? E se estiver usando stop, você vai tomar muita violinada também. Por último, para fechar, a gente tem aqui o nosso Flow Bar, ok? Esse é nosso indicador de barras, adenários. Dentro desse indicador, existe uma parcela de cada um dos outros indicadores que foram separados para vocês, que foram mostrados aqui, para que vocês possam entender que essas barras analisam também um contexto de mercado, né, baseado em uma coloração. Então, a coloração de venda é a vermelha, a laranja e a amarela. Essas são as três colorações de venda, tá? A mais fraca sendo a amarela, a mediana sendo a nossa cor laranja e a mais forte sendo a vermelha. E também temos coloração de compra, ok? Na coloração de compra, nós teremos aqui a cor azul claro, sendo a força mais fraca, azul escuro sendo uma força mediana e a nossa cor verde sendo a nossa cor mais forte, ok? Então, sempre que existe institucional trabalhando, né, entrando no mercado ou saindo do mercado, seja ele com stop ou com uma entrada de fluxo muito agressivo, essas barras vão colorir dentro de um algoritmo que faz uma análise para que possa plotar para você o nível de força dessas condições. Geralmente essas barras acontecem em inícios ou finais de movimento, sejam eles via absorção ou exaustão. Tá? Então, dentro de um contexto, se analisado também, você vai conseguir pegar aí insights do nível de força institucional dentro de uma região e ter uma ideia de como é que eles estão trabalhando e se tem alguém segurando ou não o mercado, ok? Então, a nossa tela completa, eu vou abrir para vocês agora. Essa aqui é a nossa tela completa com todos os indicadores. Então, dentro dela nós temos aqui o nosso Flow Wave, o nosso Wave Delta, o nosso Order Flow Master e o nosso Important Vol. E nós temos aqui nos candles as barras, que é o nosso Flow Bar, e o nosso Institucional Zone, que são as zonas de preço que a gente trabalha. Dentro de um contexto analisado e utilizando essas ferramentas para te auxiliar no trade, com certeza o teu operacional vai mudar e você vai conseguir aí atingir níveis melhores de leitura de contexto no mercado e, obviamente, né, tomar as melhores decisões aí dentro do seu operacional. No nosso canal existe um outro vídeo um pouco mais longo no qual detalha o operacional desses indicadores, tá? O vídeo de mais ou menos 1 hora e 15, se eu não me engano. E convido vocês a assistirem esse vídeo para que vocês possam tirar dúvida e que vocês consigam também entender um pouquinho melhor de como é que a gente opera. Tem vários exemplos lá, né? Eu mostrei detalhadamente sobre cada indicador, como trabalhar com cada um deles nesse vídeo em específico, para que vocês possam ali entender um pouquinho melhor o uso dentro de um contexto e que possam aí ampliar a sua leitura, ok? Então fica aí meu convite para que vocês venham acessar o link. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai ser o link completo, tá? Esse aqui é um overview um pouco mais curto para que você possa entender um pouquinho melhor do indicador e a gente te convida a assistir o nosso próximo indicador aí, ok? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau.